Hoje o tema da mensagem é Fé Poderosa. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 11. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. E eu gostaria de ler com você os versos 23 ao 29. Hebreus, capítulo 11, versos 23 ao 29. Hebreus capítulo 11, os versículos 23 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pai, acabamos de ler a tua santa palavra, acabamos de falar aquilo que está escrito na tua palavra, Jesus. Deus, me esconda atrás da tua cruz para que não saia nada da minha boca que não venha de ti, que não venha para edificar. Senhor, fale conosco nesta manhã. Em teu nome que eu oro, te agradeço. Amém. Esse texto conta um pouco sobre a vida, sobre a história de Moisés. E declara como que tudo o que ele conseguiu foi pela fé. Moisés, ele tinha uma fé poderosa. Você pode ter observado no texto, antes de cada versículo falava pela fé. Pela fé. O segredo do poder estava em suas atitudes pautadas pela fé. Moisés fazia tudo pela fé. Crer é muito mais do que sentir, é muito mais do que apenas pensar. Crer é agir pela fé. Talvez você tenha fé, mas não tenha sentido ainda os efeitos que a fé pode causar. E para que a fé seja operante, para que a fé seja poderosa, para que a fé seja de fato fé, ela precisa ser proveniente da palavra de Deus. Ela precisa ser proclamada em palavras. E ela precisa também, principalmente, ser cumprida em ações que dizem que você está agindo pela fé. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé sem atitudes, a fé sem ações é uma fé morta. Não faça nada pela sua capacidade, não faça nada pela sua vontade ou qualquer outra motivação. Mas tudo que você fizer, tudo que você falar, faça-o tão somente pela fé e você será sucedido em todo o tempo. Confie que Deus está no controle, confie que Deus está no centro daquilo que você for fazer. Mas você me pergunta, Lucas, como eu posso exercer a minha fé em tudo que eu fizer? Olha como Moisés agiu diante de todos os problemas que nós passamos muitas vezes no nosso dia a dia. O primeiro ponto que eu queria deixar para você nessa manhã de quinta-feira é que a fé não tem medo de arriscar. Olha o verso 23. Primeiro ponto, a fé não tem medo de arriscar. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Moisés tinha 2 opções na sua vida. Ou ele continuava vivendo comodamente no palácio, como o filho da filha de Faraó, ou ele obedecia a Deus ao se aventurar pelo deserto com o povo escravo.
Ou seja, Moisés tinha um grande dilema pela frente. Moisés ou tinha muita coisa boa, ou Moisés ele tinha uma vida de escravo. E a gente coloca na balança, muitos escolheriam, eu tô aqui no palácio, eu tô de boa, eu tô tranquilo, vou aproveitar essa fase aqui. Mas Moisés sabia que Deus tinha algo na sua vida. E enquanto Moisés não tomou a decisão, porque Moisés, eu imagino que ele ficou ali meio que tentando viver os dois mundos, tentando viver aqui, mas também querendo ajudar o seu povo. E enquanto Moisés ele não tomou a decisão de abrir mão de tudo para viver na dependência de Deus, tudo deu errado na sua vida. Mas quando ele resolveu seguir a vontade de Deus, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer, maravilhas iam acontecendo. Muitas vezes nós desejamos algo e nós ficamos esperando acontecer. Nós desejamos que a nossa vida melhore, nós desejamos que aquilo comece a tomar um rumo e nós cruzamos os nossos braços e ficamos esperando isso acontecer. Estou precisando de algo ali e preciso arrecadar vou te dar um exemplo aqui. Sexta-feira, dia 7/14, nós vamos fazer uma noite do hot dog aqui na igreja em prol do retiro de jovens. Por que a gente fez isso? Porque a gente, muitos jovens não tinham condição de pagar o retiro por inteiro. A gente fechou de última hora e o preço da casa, dos alimentos, do transporte acabou ficando um pouco mais alto do que poderia ser normalmente. E a gente pensou, o que a gente pode fazer? Ou a gente espera vir do céu algo, ou a gente age, ou a gente faz alguma coisa. E a gente colocou, então, esse objetivo. Nós vamos fazer esses 2 eventos para arrecadar fundos, para que a gente possa abençoar alguns dos jovens que não tenham condição, ou outros jovens que queiram ter vontade de ir e assim não podem. Então, muitas vezes nós desejamos algo e ficamos esperando acontecer. Nós não fazemos para acontecer. Nós esperamos, Deus vai abençoar, Deus vai prover, vai tudo acontecer. Contudo, pela fé, a gente não pode ter medo de tentar. A gente não pode ter medo de fazer acontecer. A fé produz confiança de que tudo dará certo. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quem tem fé sabe dos riscos que corre. Entretanto, tem coragem de fazer porque está confiado em Deus. Está confiado numa palavra de Deus e não em si mesmo. A fé não vê dificuldades, e sim as possibilidades. Tenha fé. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Segundo ponto, a fé, ela renuncia o pecado. Olha o que diz o verso 24 e 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés não se acomodou ao palácio, pensando que poderia aproveitar a oportunidade de estar junto a Faraó para ajudar a Deus a libertar o seu povo. Moisés não poderia continuar a ser como um dos egípcios e ajudar o povo de Israel. É como a gente costuma dizer, Moisés ele não podia ficar em cima do muro, ficar um pouquinho com o Faraó e também ajudar o povo de Deus. E é muitas vezes o que a gente quer fazer, a gente não quer sair de tal lugar, mas sabe que ali é o lugar bom. A gente conhece alguém, a gente consegue um emprego, a gente consegue algo diferente, algo novo, e a gente acha que aquilo é bom, não quer se afastar daquilo, mas fica entre Jesus e aquilo, sempre entre Jesus e aquilo. E a gente sempre quer dar um pouquinho nosso para isso e um pouquinho para Deus. E querendo ou não, uma hora a gente vai ficar só de um lado.
E a tendência é de quando a gente está colocando coisas entre Deus, a tendência é que Deus fique de lado. Moisés escolheu o povo, Moisés escolheu a renunciar àquilo. Ele deveria abrir mão de tudo em prol daquilo que ele acreditava. Ele lutou contra o pecado do povo todo, durante todo o tempo, porque sabia que ele servia a um Deus santo. Ele sabia que ele servia a um Deus justo. Moisés sabia quem ele servia. E para viver pela fé, é preciso deixar tudo o que é do mundo. Deixar tudo de lado, porque você sabe que você serve a um Deus santo, porque você sabe que você serve a um Deus justo, porque você sabe que você serve a um Deus que é Pai. A gente acha que a nossa segurança, a nossa certeza está nas coisas que a gente consegue ver, está nas coisas que a gente consegue colocar as mãos. E por isso que Deus muitas vezes fica de lado, porque nós escolhemos muitas vezes o que nós estamos vendo. Nós somos muito de visual. Nós precisamos ver para acreditar. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Está lá no livro de Marcos. Antes de tomar as nossas decisões, precisamos aprender a fazer tudo pela fé para não errar. Tudo que não provém da fé é pecado. O pecado mata. As nossas concepções matam. As nossas decisões de verdade matam. Melhor é viver pela fé. Você tem coragem de renunciar a pecados? Viva pela fé e deixe o pecado. Escolha Jesus e não a sua, entre parênteses, segurança, entre parênteses, a sua certeza. Penúltimo ponto, a fé visualiza o impossível. Olha o que diz o verso 26 e 27. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. A fé visualiza o invisível. Moisés nunca tinha visto uma sarça se queimar como aquela que consumia, e foi ali que ele ouviu a voz de Deus, tendo um encontro verdadeiro com o Senhor. E a partir dali ele se acostumou a ver coisas imprevisíveis. A partir dali ele começou a imaginar o invisível. Ele nunca havia visto a terra prometida, mas acreditava na terra prometida como se já estivesse lá. Antes de ver acontecer cada uma das 10 pragas que aconteceram, ele acreditava. A sua fé era poderosa por acreditar naquilo que ele ainda não tinha visto. Ele não tinha visto que Deus ia mandar a primeira praga. Jesus mandou avisar ele. Falou, Moisés, primeiro eu vou fazer isso. Moisés podia acreditar ou não. E Moisés acreditou no invisível. Ele não tinha como saber que aquilo realmente ia acontecer. Ele era um mensageiro ali, fala para o faraó que vai acontecer isso. Moisés podia virar e falar, você está brincando, né? Até parece que vai acontecer isso. Vai encher aqui de gafanhoto. Vai matar os primogênitos se não passar o sangue nos umbrais da porta. Ele podia simplesmente, até parece, Jesus. Mas Moisés não, ele confiou. Ele acreditou. A fé de Moisés viu o invisível, viu o impossível. E a gente muitas vezes se fecha a isso. Porque a gente só acredita vendo. É aquela frase, a gente fala, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu conseguir colocar a mão. E Faraó era cabeça dura, porque ele via as coisas acontecendo e mesmo assim ele relutava.
Sua fé era poderosa, porque ele acreditava naquilo que ele não tinha visto ainda. Sabe o que diz João 20, 29? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas a gente continua esperando as coisas acontecerem para depois, então, a gente confiar que Deus está fazendo, que Ele está no controle. A fé poderosa contempla o galardão que vem de Deus. Este presente ou recompensa é muito maior que qualquer problema ou sacrifício. Não aprendemos a viver pela fé. As coisas não acontecem, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Enquanto não aprendermos a viver pela fé, as coisas não acontecem, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, com fé, tudo é possível. Lembra? Tudo é possível ao que crê. Você pode visualizar o invisível pela fé. Feche seus olhos. Contemple o impossível através da fé. Confie que Deus pode fazer. Confie que Ele irá fazer. Mas não, nós precisamos esperar pelo sinal de Deus. Nós precisamos de algo muito claro, muito específico, para visualizarmos o agir de Deus nas nossas vidas. A gente só vai acreditar se Ele abrir de novo o mar aqui de Santos. A gente só vai acreditar se acontecer tal. Se a gente não consegue ver Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nas simples coisas, como que a gente espera ver Deus nas grandes coisas? E por fim, a fé rompe barreiras. Olha o que diz o verso 28 e 29. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo. E ele também teve fé para celebrar a Páscoa, passando o sangue do cordeiro sobre os portais da casa como um sinal de perdão de seus pecados e livramento da morte. As barreiras físicas, as barreiras espirituais, elas foram vencidas pela fé. Moisés, ele se acostumou a vencer obstáculos em sua caminhada. Calor, frio, fome e diversas outras dificuldades foram enfrentadas através da fé. Todas as dificuldades podem ser rompidas pela fé. Quem vive pela fé sabe que tem a chave para abrir portas fechadas. A fé serve como um escudo de proteção para quem crê. Isso está lá em Efésios 6,16. Quando temos fé, sabemos que a vitória é garantida. Contudo, mesmo assim é preciso lutar. E não é à toa que Jesus fez uma comparação com uma armadura. E a fé sendo o escudo. A fé indo à frente. Rompa as barreiras pela fé. A fé rompe barreiras. Creia no poder da fé, meu irmão. Creia no poder da fé, minha irmã. O milagre acontece na hora que temos fé, na hora que confiamos que Ele existe, que Ele pode fazer e que Ele está fazendo e que Ele continua fazendo. Muitas vezes oramos e nada acontece porque a nossa fé ainda não é suficiente ou porque a gente não consegue ver Deus nas pequenas coisas. Continue a orar, continue a buscar. Enquanto oramos, alimentamos a nossa fé. E para vivermos pela fé, é preciso não ter medo de arriscar. É preciso não ter medo de renunciar ao pecado. É preciso visualizar o impossível e romper barreiras. Muito melhor do que viver por nossa vontade ou capacidade é viver pela fé. Como está a sua fé hoje? Irmão, que esse exemplo de Moisés possa nos ensinar a vivermos pela fé. Meu irmão, viva pela fé no poder que há em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.